Olá, vim aqui conversar contigo sobre essa minuta da SUSEP de seguro de responsabilidade, né, 06/21. Será que ela vai ser favorável para o mercado? Será que ela traz mais direitos para o segurado, mais deveres, mais responsabilidades, mais consciência na hora de avaliar as condições contratuais? Vou te explicar tudo isso nesse vídeo. Bom, antes de entrar na minuta em si, se inscreva no canal. Já se inscreveu? Agora aproveita e ativa a notificação, porque esse vídeo vai ser só para quem tiver inscrito e quem tiver clicado no sininho para ativar a notificação. Brincadeira, mas espero que você tenha feito isso. Bom, vamos à minuta, tá? Primeiro eu vou te explicar o que é uma minuta, que muitas pessoas ficaram, ai meu Deus, isso já tá em vigor, o que vai mudar, Tabata, o que vai acontecer? Enfim, calma. Uma minuta é uma minuta, é um rascunho, é uma ideia, né? Então, assim, é igual quando você recebe uma minuta do contrato para você avaliar, para ver se tem alguma cláusula que você quer alterar, alguma coisa, é exatamente isso. Então, a SUSEP colocou a minuta, né, sobre a circular do seguro de responsabilidade, então vão ser novas regras para os seguros de responsabilidade, ou seja, uma série de circulares anteriores vão perder a validade, né, se essa for efetivada, né, e ela tá colocando a consulta pública, tipo, ok para vocês querem sugerir alguma coisa, todo mundo entendeu, enfim, e aí as seguradoras vão se manifestar, as associações vão se manifestar, né, de opa, peraí, esse artigo aqui eu acho que complica, eu acho que a redação tá confusa, enfim, e aí o povo vai debater. E aí ela pode acatar ou não as sugestões do mercado. Ela pode simplesmente, legal, ouvi, mas eu vou publicar assim, desse jeito. Ou ela pode fazer algumas alterações, acatar, enfim, algumas sugestões, tá? Mas, de fato, só vai entrar em vigor quando deixar de ser uma minuta e virar uma circular. Quando a SUSEP transformar isso numa circular e der publicidade a ela, ou seja, publicar a circular. Então, por enquanto, nada do que eu vou falar nesse vídeo vai impactar a apólice que for emitida amanhã ou em qualquer dia antes da circular ser de fato publicada, ok? No capítulo 1 da circular, ela fala basicamente sobre algumas definições que tem na circular 336, que é aquela circular que está válida ainda, né? Que discorre sobre as apólices à base de reclamação, ou seja, se refere ao seguro J&O, ao seguro I&O RC profissional, ao seguro cyber, algumas modalidades de seguro ambiental que também são comercializados à base de reclamação e algumas modalidades até de seguro de RC geral, algumas apólices também são comercializadas à base de reclamação. Mas no capítulo 1 não tem nada assim diferente, nada, ai meu Deus, que vai impactar. Ao longo da minuta tem, mas no capítulo 1 não tem nada de super relevante, tá? No capítulo 2... no artigo 3º, ele fala que o seguro de responsabilidade, aliás, a minuta fala, né, que o seguro de responsabilidade civil pode cobrir a decisão judicial, a responsabilidade do segurado por meio de uma decisão judicial, né, que foi decretada por uma decisão judicial, ou por um juiz arbitral, ou mediante acordo autorizado pela seguradora. Até aí também nenhuma grande novidade. A não ser com relação ao juiz arbitral, que não são todas as seguradoras que traz esse elemento como caracterizador de responsabilização. Várias seguradoras sim cobrem isso, identificam isso no produto, né, como um elemento aí de responsabilidade do segurado, mas algumas não. Então aqui ela pacificou que decisão de juiz arbitral também caracteriza a responsabilidade. Nesse mesmo capítulo, ela fala que o pagamento pode ser feito por reembolso, né? O segurado paga para o terceiro prejudicado e pede o reembolso para a seguradora, ou por indenização direta ao terceiro, ou ainda por reembolso ao tomador, que é muito comum no J&O quando o administrador ainda está na empresa, né? A empresa paga para o administrador, por exemplo, o advogado dele, para ele se defender de uma ação judicial, e a empresa que pede reembolso para a seguradora. Mas, gente, não é nenhuma novidade isso que ela trouxe. Eu vi até que saiu um valor econômico que, é agora a seguradora... Fake news, tá? Não é agora, gente. A seguradora já podia fazer isso. Inclusive, eu te falo com base na minha experiência. A gente fazia isso no sinistro e continuam fazendo. A seguradora paga diretamente para o terceiro, a seguradora reembolsa, sim, o tomador quando ele adianta ali para o administrador. Então, assim, tem nenhuma novidade, tá? Ali não aqui tá inventando a roda, tá? As seguradoras já faziam isso.
Algumas não deixavam claro no produto, né? Mas elas já faziam. E também não significa que ela sempre vai pagar diretamente para o terceiro. Ela vai precisar ver os elementos ali de responsabilidade, etc. Vai ter a questão da franquia. Então, assim, continua tudo igual, tá? Então, até a forma como saiu a matéria no Valor Econômico foi bem equivocada, parecendo que até agora, não, só poderia o segurado pagar, o segurado era obrigado a pagar. Você foi condenada a 3 milhões de reais, eu não tenho dinheiro. Ah, então, paciência, né? Porque se você não conseguir pagar o terceiro, eu não vou te reembolsar. E dependendo da situação, não tem nem como ele levantar esse valor para conseguir o reembolso, para pagar, para depois receber o reembolso. Então, assim, enfim, né? O pessoal sai falando as coisas sem nem saber o que tá falando, parecendo que isso é uma novidade, né? Lamentável que saiu dessa forma a notícia, tá? Que alarmou um monte de gente, mas tá, mas eu tinha entendido que pode pagar diretamente pro terceiro. Sim, pode. E as seguradoras fazem isso na maioria dos casos, tá? É que, infelizmente, saiu como se fosse uma novidade na minuta, né? A imprensa divulgou como se fosse uma novidade, mas isso não é uma novidade, tá, gente? Isso já acontece na prática. Quem é da área de sinistro e estiver assistindo esse vídeo vai poder confirmar. Todas as seguradoras que eu trabalhei na área do sinistro, todas as seguradoras que eu trabalhei em outras áreas, né? Que eu não só trabalhei no sinistro, né? Trabalhei em resseguro, em produto, em subscrição. Todas adotavam da mesma forma, tá? Então, se tiver alguém que faz diferente, era uma exceção, porque as seguradoras sim pagam diretamente o terceiro, na maioria dos casos, quando tiver caracterizada a responsabilidade segurada. Ele só precisa pagar a franquia dele quando houver franquia, ok? Um outro ponto desse mesmo capítulo é falar que a seguradora pode incluir outras coberturas, inclusive multas e penalidades cíveis e administrativas. Vejam que ela se limitou a cíveis e administrativas. No seguro D&O já existe essa cobertura, existe a cobertura de multas, né? E ela não cobre multa criminal. Então, também não traz nenhuma inovação sobre o aspecto do seguro D&O, porque no D&O, inclusive, as seguradoras já até oferecem. E aqui não tá falando que a seguradora é obrigada a incluir a cobertura de multas e penalidades cíveis e administrativas. Ela pode, se ela quiser, tá? No seguro RC profissional e no seguro de RC geral, até no ambiental, não é comum a seguradora cobrir multa, tá? Aliás, até desconheço algum produto que ampare multa do segurado aplicada ao segurado nesses produtos. O que o RC profissional, algumas seguradoras amparam, é que na exclusão de multa, elas fazem uma ressalva falando que multas causadas a terceiros, em virtude de uma falha profissional do segurado, estará coberta, mas não cobre multa do segurado. Então, se ele foi multado, sei lá, pelo Conselho Regional dele de classe, que dentre as sanções administrativas, né, disciplinares, pode ser uma multa, isso não está coberto em nenhum seguro, tá? Aqui, a SUSEP só tá deixando claro que, ó, seguradoras, se você quiser cobrir, tudo bem, não tem problema, tá? Mas, até fazendo analogia com o D&O, que já era permitido, a seguradora também, se quisesse, já poderia. Mas aí fica a dica, né, para ela, esse toque, né, que seria bacana ela cobrir multas aplicadas ao próprio segurado, quando for de natureza civil ou administrativa. No mesmo capítulo, no parágrafo 6º, ela reforça despesas emergenciais, que continua sendo obrigatório, ou seja, aquelas despesas que o segurado tem para minorar os efeitos do sinistro, né? Ele pode usar o limite da pólice. Então, aconteceu algum problema, sei lá, teve um incêndio no local, e aí para ele conter o incêndio, para evitar que mais pessoas morram, mais pessoas sofrem lesão, que atinja imóveis vizinhos, ele pode usar a cobertura dele da pólice de RC geral para conter esse incêndio, tá? Isso que significa uma despesa emergencial. Então, a SUSEP mantém a obrigatoriedade da seguradora dar essa cobertura. Então, aqui não é uma sugestão, aqui continua sendo obrigatório, como já era na circular de danos, né, que fala sobre danos, e também está previsto no Código Civil, no texto lá de seguro de danos, também fala que corre por conta do segurador as despesas para minorar os danos. E aí chegamos ao artigo 4º, que nesse artigo 4º eu achei que a SUSEP foi um pouco confusa. Na circular da SUSEP que trata sobre o seguro D&O, ela já meio que confundiu ali quem era segurado, né, no seguro D&O. As seguradoras, quando fizeram os produtos pós-circular de 2017, elas mantiveram que já era, né, que basicamente são as pessoas que têm cargo de gestão, tá? São segurados no seguro D&O, mesmo a SUSEP tendo meio que feito uma salada mista ali naquela circular. E ela aprovou os produtos com aquele texto, e ok, isso que é importante. Inclusive, quando eu comentei lá sobre aquela circular, que é um dos primeiros vídeos do canal, eu falo sobre isso.
E até falei, vamos ver se ela vai aprovar, né, os textos adequados a respeito de quem é segurado, e ela aprovou, então ok, continuou tudo normal. E ela reiterou essa confusão nessa circular. Gente, a SUSEP ainda não entendeu quem é segurado no J-No. Ela tem essa dificuldade. E além de não entender quem é segurado no J-No, ela não entendeu como funciona o seguro J-No versus o seguro de RC profissional versus o seguro de RC geral. Uma confusão que a maioria das pessoas tem, o que cobra o J-No, o que difere do EA-No, o que difere do RC geral. Percebi que a SUSEP também tem, né? Inclusive, se o pessoal da SUSEP quiser fazer o curso, lá no Venda Seguro eu explico em detalhes a diferença entre o risco amparado por essas apólices, tá? Fica a dica. Bom, o que ela colocou aqui? O seguro de responsabilidade civil deve ser classificado conforme a natureza do risco a ser coberto. Até aí, perfeito. 1. Risco decorrente de responsabilização civil vinculado ao exercício de cargo de direção à administração são enquadrados no ramo de seguro de responsabilidade civil de diretores e administradores de empresas RCJ-NO. O item 1 tá perfeito, inciso 1. Inciso 2. Riscos decorrentes da responsabilização civil vinculado ao exercício de profissões liberais não cobertos pelo seguro de RC/J-No são enquadrados no ramo de seguro de RC profissional. Oi? O que tem a ver uma coisa com a outra? O RC profissional não é assim, isso não cobre no J-No, então tá coberto no RC profissional. Se não parece que quando ele não contrata o J-No, ele contrata o RC profissional, tá cobrindo a mesma coisa, tá complementando. Não, gente, são riscos diferentes, né? Inclusive, tem várias empresas que devem contratar o J-No e o RC profissional. Um hospital deve contratar o J-No para proteger os administradores e o RC profissional. Então, assim, ficou meio confuso, sabe? Eu não sei se ela quis dizer que o diretor clínico do hospital, quando ele tá no cargo de gestão, é o J-No, mas quando for uma falha profissional tem que contratar o RC profissional. Não sei se foi isso que ela quis dizer, mas enfim, eu acho que não tem que vincular um produto no outro, tá? Não é assim, quando não couber o J-No, como que ela escreveu, até quando não cobertos pelos riscos de profissões liberais não cobertos pelo seguro de J-No. Não, entendeu? Não é assim, primeiro eu tento contratar o J-No, não deu, então esse risco não é de J-No, então é de RC profissional. Porque tem casos que nem vai ser de RC profissional. Enfim, eu achei muito confuso, então provavelmente as associações, as seguradoras, né, os escritórios de advocacia vão mandar sugestões desse inciso que tá meio confuso, né? Mas enfim. E qual que é o problema de ter um inciso desse confuso? No caso de uma disputa judicial, principalmente de negativa de sinistro, o segurado pode falar, não, mas espera aí, eu contratei o RC profissional porque o J não excluiu, então logo tem que cobrir no RC profissional e aí pode ficar essa confusão. Aí no inciso 3, ela fala que risco decorrente da responsabilização civil a danos ambientais são enquadrados no RC riscos ambientais, risco decorrente da responsabilização civil vinculada à atividade digital de tecnologia de informação são enquadrados no ramo de seguro de RC compreensivo risco cibernético. Eu também achei esse inciso sobre risco cibernético um pouquinho confuso, porque riscos de tecnologia também podem estar amparados no RC profissional, né? Inclusive o RC profissional cobre algumas situações e a apólice de responsabilidade cibernética cobre outras, então também ficou meio... não é assim, riscos de tecnologia, né? Ficou um termo muito amplo, mas enfim, também espero que ela altere essa redação para ficar mais claro, né? E aí vem a cereja do bolo, pessoal. Inciso 5. Riscos decorrentes da responsabilização civil que não se enquadrem em algum dos ramos mencionados nos incisos anteriores são enquadrados no ramo de RC geral. Ou seja, se não for J-No, se não for RC profissional, se não for ambiental, se não for cyber, então joga lá no RC geral, que o RC geral vai cobrir. Também, a minha opinião, tá? Eu acho que ela deveria definir o que é cada risco, cada seguro, de acordo com o risco que ele protege. E não falando que não cobre no outro, cobre nesse. Imagina eu falar pra você assim, tá, Bata, qual a diferença de J-No e A-No? O que não cobre no A-No, cobre no J-No, e o que não cobre no J-No, cobre no A-No. Qual é a diferença do EA-No, do RC profissional para RC geral? O que não cobre no RC profissional, cobre no RC geral. E o que não cobre no RC geral, cobre no RC profissional. Não é assim. Não tem essa... Não são dois conjuntos que se unem, né? Tem, inclusive, várias situações que não cobrem nenhum seguro de responsabilidade. Então, a minha interpretação, lendo assim, parece que
vai ficando residual. Então, tudo que não cobre no produto vai cobrir naquele, né? Principalmente quando ela fala da RC geral. E todos os riscos que não forem enquadrados em nenhum desses produtos vão ser no RC geral. E não é assim que funciona na prática, tá? De novo, imagina o segurado tendo uma negativa de sinistro do RC geral e ele provar para o juiz que não estaria coberto nem no J-No, nem no RC profissional, enfim, nenhum desses ramos. Aí ele ia falar, mas aqui tá escrito, ó, que o que não for coberto nos demais vai ser no RC geral. Então, eu achei que ficou... Como eu falei, ela deveria falar que o seguro de RC geral cobre a empresa pelos acidentes causados ou pelos danos causados em virtude da operação da empresa, e o J-No cobre em virtude da reclamações da gestão, o RC profissional da atividade liberal, o ambiental de danos ambientais, a responsabilização por danos ambientais, e o cyber, a responsabilização pelos dados, né, pelas informações ali tuteladas pelo segurado, enfim, falar alguma coisa nesse sentido, atrelar a definição ao risco e não ser residual, né, mas enfim. No artigo 5º também nenhuma novidade, porque na circular 336 já falava sobre isso, que as apólices podem ser contratadas à base de reclamação, à base de ocorrência, que a seguradora tem essa autonomia, mas as apólices são comercializadas à base de reclamação. Já te adianto que a seguradora só comercializa a base de reclamação, ela não dá essa opção, como por exemplo o seguro J-No, o seguro RC profissional, que é o E&O, o cyber, são sempre comercializados à base de reclamação, tá? Nunca houve nenhuma proibição para a seguradora, ela tem a escolha, e a base de reclamação, eu explico isso até no Venda Seguro, ela é mais fácil da seguradora fazer a gestão do risco, então por isso que elas comercializam nessa modalidade. Um ponto que é benéfico para o segurado é o artigo 6º. O artigo 6º traz sim uma vantagem para o segurado, né? É o primeiro momento que eu vejo realmente aqui o impacto positivo na cobertura do seguro, que fala que o segurado não poderá ser prejudicado por atos ilícitos culposos ou dolosos dos seus empregados. Então, se o empregado cometer um crime mesmo de fato e a empresa vai ser obrigada a indenizar por conta disso, o seguro não vai poder tirar a cobertura da empresa. Um exemplo que eu dei desse caso, até que eu comentei no vídeo, foi aquela situação que aconteceu no Carrefour de Porto Alegre, que teve uma pessoa que foi abordada pelos seguranças, foi espancada, acabou falecendo. E eu até falei, será que o seguro exclui isso e tal? E eu comentei que algumas seguradoras amparavam, né, a responsabilidade do Carrefour em virtude desse evento e outras seguradoras não. Agora, tá muito claro que a seguradora é obrigada a cobrir esse evento, tá? Ela não pode retirar essa cobertura. No seguro de responsabilidade civil profissional, existe uma cobertura que chama atos desonestos de empregado ou atos dolosos de empregado, que é exatamente isso, falando que, olha, eu vou cobrir as reclamações contra a empresa, mesmo que sejam decorrentes de um ato doloso, ato desonesto de empregado. Então, não vai mais precisar ter essa cobertura se a minuta for aprovada com o artigo 6º, porque vai ser mandatório cobrir isso, né? A seguradora não vai poder restringir a cobertura da empresa segurada por conta de um ato ilícito culposo ou doloso de um empregado. Com relação aos demais itens, que amparar ato ilícito dos sócios, dos administradores, dos gestores, dos representantes legais, isso sempre cobriu, tá, gente? Inclusive, o seguro é para cobrir a responsabilidade, inclusive quando houver culpa, quando a culpa estiver caracterizada, e se foi culposo, sempre cobriu. Também não trouxe nenhuma inovação, tá? A única inovação desse artigo foi o inciso 1º, tá? Que também tem uma outra circular que cita isso, e aqui ela deixou claro e vai valer para todos os seguros de responsabilidade. No artigo 7º também saiu como uma inovação, né, na matéria, falando que agora o segurado vai poder contratar coberturas específicas, limites diferentes para determinadas coberturas e tal. Gente, sempre pôde, tá? Inclusive, ainda falou que as coberturas ele vai poder usar 100% da apólice em uma única cobertura. Também, sempre pôde. Com exceção de algumas coberturas que a seguradora sublimita e que ela vai continuar podendo sublimitar, o segurado pode esgotar toda a verba do J-No nos custos de defesa. No RC profissional, o segurado pode esgotar toda a verba do RC profissional de lucro de cessante de terceiro que ele causou alguém. Então, assim, não é assim, é 10% para essa, 10% para aquela. Não, né? Como eu falei, salvo exceções, né? Salvo exceções é ótimo, né? Ficou redundante. Mas em algumas exceções é sublimitado, mas a maioria das coberturas não tem sublimite e é o valor da apólice. Claro que se a pessoa esgotar
em uma cobertura o LMG, a apólice é extinta porque não tem mais limite disponível. Nesse artigo, ela reitera que não há reintegração nesse tipo de apólice, tá? Então, uma pergunta bem frequente também, tá, Bata, se ele esgotar a verba, pode reintegrar, né? Igual acontece no patrimonial? Não. Aqui, a SUSEP reitera que não há reintegração. Então, mais uma vez, fiquem muito atentos a qual limite contratar. Os seguros de RC costumam ser contratados com limites baixos por desconhecimento do segurado e do corretor, que não conseguem visualizar o alcance da responsabilidade e acha, ah não, 100 mil tá bom, 500 mil tá bom, 1 milhão tá bom. E eu até tenho várias aulas no Venda Seguro, qual o limite contratar no JNO, qual o limite contratar para receber profissional advogado, enfim. Várias aulas, qual o limite contratar, que eu ensino você a fazer esse ensaio, e você com certeza qual limite contratar para médico, e você vai ver que assim, não existe seguro de responsabilidade com limite inferior a 500 mil, nem de pessoa física. E lá eu provo por A mais B por que qualquer pessoa física tem um risco de causar um limite maior que esse, tá? E aí veja a importância de contratar o limite adequado, afinal não poderá ter reintegração. E outra coisa, tá? Se ele esgota o limite dele, ele perde inclusive a retroatividade, porque depois ele vai ter de contratar uma apólice nova e a seguradora não é obrigada a manter a retroatividade. Então é muito grave isso, prestem muita atenção no limite que você vai contratar, porque isso pode causar prejuízos para o segurado, e oriente ele sobre a responsabilidade. Ah, não, eu quero pagar o menor prêmio possível. Cuidado, o barato pode sair caro e você pode ficar sem proteção. Outro ponto que eu achei muito positivo nessa circular é o inciso 2 do artigo 9º. O inciso 2 do artigo 9º. O artigo 9º diz o seguinte: deve haver expressa menção nas condições contratuais dos seguros de responsabilidade civil sobre, inciso 2, a possibilidade de livre escolha da utilização de profissionais referenciados pelos segurados no caso de ser comercializada a cobertura para os custos de defesa. O que isso quer dizer? Que o segurado pode continuar escolhendo quem ele quiser para fazer a sua defesa. Claro que ele vai precisar submeter a proposta de honorários para a seguradora aprovar, tá? Isso é muito importante. Mas aqui deixa claro que a seguradora pode ter uma lista de profissionais referenciados para indicar para o segurado. Gente, isso é uma baita evolução. Por quê? Existe uma vedação aí que as seguradoras não podem indicar advogado, porque seria uma venda casada, que ela tá vendendo seguro e tá obrigando o segurado a contratar determinado advogado, que ela tá favorecendo determinado profissional, que isso tira a concorrência dos advogados, enfim, né? Eu sempre fui contra isso, e no momento do sinistro, né, falo isso de novo, né, com conhecimento de causa, isso era muito ruim pro segurado, porque eu já vi inúmeras situações que o segurado não sabe para onde recorrer, entendeu? E aí, mas, eu tive esse sinistro aqui, aí eu falava, então, agora você vai contratar um advogado, blá, 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 vai escolher, mandar proposta, a gente vai avaliar, vai aprovar e etc. Tá, mas que advogado? Eu não conheço nenhum advogado. Então, um advogado que entenda de responsabilidade civil profissional de engenheiros, né, ou que entenda de direito médico, no caso de ser uma apólice de RC profissional para médico, etc. E aí ele ficava meio perdido. E aí, assim, cá entre nós, tá? Eu, pelo menos, falava meio que por telefone, não registrava porque não era permitido. Eu falava, olha, tem esse escritório, tá? Então, são escritórios bons e tal. Então, vai lá, pega uma proposta com eles e manda pra gente aprovar. Porque o segurado tava perdido, gente. Tava perdido. E na época, principalmente, não era tão forte, assim, ter encontrar esses profissionais no Google, né? E o Google também, a gente sabe que nem sempre eu vou encontrar alguém especializado, é quem se posicionou melhor no resultado de busca, enfim. Então, é muito bacana a seguradora poder dar esse apoio para o segurado. Isso não é venda casada, é apoio. Porque, de novo, ele não é obrigado a contratar o profissional que a seguradora indicar, mas vamos ter um norte, né, gente? Então, isso foi uma evolução. Eu espero que realmente essa circular seja publicada com esse inciso, que realmente vai ajudar muito os segurados ali na hora do sinistro. A outra coisa também que as pessoas me perguntaram, né? Bata, a seguradora agora vai poder processar o próprio segurado. Como assim? Tem um tal de direito de regresso. Meu Deus, calma, respira. Isso já existe, gente. Aqui tá falando que no caso de ato doloso, ou seja, o segurado perdeu a cobertura, e não é ato doloso do empregado dele, é ato doloso do próprio segurado. No JNO já tem essa previsão também. Inclusive, o administrador assina uma cartinha que, se ele for condenado por um ato doloso ou por algum fato que seja excluído de cobertura da apólice, ele vai ter de devolver os honorários que foram adiantados. De novo, não teve nenhuma inovação, não é um prejuízo que foi acrescentado na minuta, tá? Isso já existe. Talvez você não sabia, mas isso já existia e já acontece. Ok, tem seguradora até que deixa isso claro
nas condições gerais. No JNO, a maioria deixa claro, e no RC Profissional eu já vi que algumas também escrevem isso, até em procedimentos em caso de sinistro. Aí, antes de entrar no JNO, né, que tem um capítulo específico de JNO e um capítulo específico de RC Geral, de RC Geral quase não fala nada, mas o JNO tem algumas coisas importantes de serem pontuadas. Eu vou continuar nos aspectos gerais, que vale para todo mundo que trabalha com seguro de responsabilidade. Então, aí no JNO, né, assiste a parte de JNO quem tem interesse em JNO, então eu vou falar de outros aspectos. Uma coisa também que eu achei importante é que no artigo 21, a SUSEP deixa claro na minuta que quando houver aumento de limite, ou seja, um endosso de aumento de limite, que pode acontecer, a seguradora pode aceitar, ela vai pedir informações. Então, imagina que eu tenho uma pólice de 1 milhão e eu quero aumentar esse limite para 1,5 milhão. Pode, eu posso submeter a seguradora, se ela aprovar, ok. Aí a SUSEP deixa claro nesse artigo que quando houver aumento de limite, a seguradora vai ter de especificar se aquele aumento de limite vai acompanhar toda a retroatividade do segurado ou se vai passar a valer com uma data retroativa a partir do endosso. Isso eu achei bem bacana, que eu já vi várias apólices que tiveram aumento de limite que a seguradora não deixou claro, ela só aumentou o limite. E aí ela não falou, ela não aplicou outra data retroativa. Então, nesse caso, eu entendo até que ela tá mantendo a retroatividade original, ou seja, aquele aumento vai ser aplicado também para fatos geradores anteriores àquele endosso, desde que dentro da retroatividade da pólice. Aí agora a SUSEP veio e falou: olha, minha filha, você tem que deixar claro se esse aumento de limite vai ser a partir, para fatos geradores a partir desse evento, a partir do endosso, né, do aumento, ou se vale desde o início da retroatividade. Então, também achei bacana esse ponto. E aí, meus amigos, vem um outro aspecto que é sobre quando a gente tira a regulamentação, quando a gente fala, eu quero um mercado mais livre, que as partes possam pactuar entre elas e etc. Eu sou a favor disso, mas isso traz responsabilidades. A SUSEP, ela está diminuindo o número de regras, né? Veja quantas circulares existem sobre seguros de responsabilidade, ela tá enxugando tudo isso nessa minuta, e aí ela tirou algumas coisas que eram, entre aspas, uma proteção para o segurado, tá? Que não significa que ele vai perder, mas ele vai precisar negociar. Antes era uma coisa obrigatória e agora vai precisar ser negociado. A SUSEP fala sobre prazo adicional. No final, ela fala basicamente sobre as questões da pólice à base de reclamação, fazendo menção à circular 336, né, que é tudo que tá ali na circular 336, ela reescreveu alguns pontos. Lembrando que quando essa minuta virar uma circular, revoga, ou seja, a circular 336 não vai mais ter validade. Então, o que a gente está conversando aqui, o que era na circular 336 não vai valer, ainda que era melhor para o segurado. Ela usa o termo prazo adicional, que nas apólices à base de reclamação haverá um prazo adicional para o segurado apresentar reclamações, que esse prazo adicional não se confunde com prorrogação de vigência, então ela estaria fazendo menção ao prazo complementar e ao prazo suplementar. Só que não existe a figura do prazo complementar e do prazo suplementar, especialmente a do prazo suplementar. Na verdade, ela fez um híbrido dos dois. Por quê? Ela fala situações em que começará a valer esse prazo adicional, mas ela não difere os dois tipos de prazo. E ela fala que poderá ser pactuado um prêmio entre as partes. E o que isso quer dizer? O prazo complementar, não sei se você se lembra, ele era obrigatório e gratuito. Então, aqui tá falando que a seguradora deve conceder um prazo adicional, mas que o prêmio pode ser pactuado. Então, vou até ler exatamente o termo para vocês. Artigo 19. As condições contratuais devem conter cláusula de prazo adicional, a qual se aplicará no mínimo nas seguintes hipóteses. Eu vou conversar com vocês sobre as hipóteses. Os prêmios adicionais correspondentes quando cobrados. Então, tá falando que deve conter cláusula de prazo adicional, ou seja, a seguradora é obrigada a oferecer um prazo adicional, só que vai ter de informar o prêmio quando houver prêmio. Ou seja, eu entendo que fica a critério da seguradora cobrar ou não. Ela já não seria mais obrigada a oferecer gratuitamente, né? Como era na circular 336 no prazo complementar. O período de 1 ano era obrigatório, a seguradora tinha de oferecer um prazo complementar pelo período de 1 ano. E ela era obrigada a oferecer o prazo suplementar, né, quando acabasse o prazo, durante o prazo complementar o segurado podia contratar, que aliás ainda assim pode, né? Aí ele paga, que é a cobrança de prêmio facultativa, e que na prática a seguradora sempre cobrou, né? E aí, ela tinha que colocar o valor ali também na pólice, na especificação da pólice, de quanto seria esse prazo suplementar, e o segurado contratava se quisesse ou não. Não existe mais a figura prazo suplementar e prazo complementar, né? Agora é um tal de prazo adicional,
e que vai haver a cobrança, que poderá haver cobrança de prêmio. Então, como eu falei, né, tratos mais flexíveis trazem responsabilidades e vai ter que comparar as condições das seguradoras. Espera aí, essa daqui continua concedendo gratuitamente, essa daqui cobra, né? Então não é assim, eu sei que todo mundo dá um ano de graça, eu tô tranquilo. Não, não é mais assim que funciona, tá? Não é mais aquilo de, eu sei que eu vou ter um ano de complementar, mas no mínimo um ano de suplementar. Não, não tem mais isso, né? Não tem nenhum período. Aqui não fala nem se é 6 meses, só fala que é obrigado a ter um prazo adicional. E as hipóteses de concessão do prazo adicional praticamente se mantiveram, né? Então, quando a pólice não for renovada, quando for renovada em outra seguradora que não assuma retroatividade, quando tiver alguma cobertura que for perdida, não por determinação legal, porque a seguradora que retirou a cobertura, não pode ser cancelado por falta de pagamento de prêmio, senão perde sim o direito à cobertura. Então veja que, né, agora o segurado vai ter de ficar mais atento nessa negociação com relação aos prazos. Porque quando acontece o runoff, né, que são situações que não dá para eu manter a renovação da pólice, a continuidade da pólice, entra o prazo adicional. Então é importante ter esse prazo adicional e tendo um prazo razoável. Não adianta ter 6 meses, 1 ano, né? Então fiquem muito atentos a isso, ok? Quer dizer, fiquem atentos se entrar em vigor desse jeito, né? Fica o alerta, vamos ver aí como que vai sair. Se as pessoas que estão fazendo a circular em benefício, analisando sob o aspecto de benefício do segurado, vão questionar a SUSEP, vão sugerir alterações, ou se vai ficar por isso mesmo, ou se ela não vai seguir as alterações, enfim, vamos ver o que vai acontecer com a questão do prazo complementar e do prazo suplementar. Sobre a notificação, a SUSEP também não fez grandes mudanças, né? É mais ou menos o que estava na circular 336, sobre a questão do período de retroatividade, da data retroativa de cobertura também, foi mais ou menos a mesma coisa. Então, aqui o que impactou mesmo, né, foi a questão do prazo complementar e do prazo suplementar. Bom, então é isso sobre o aspecto geral, né, que é válido para todos, que seria, né, o que será válido para todos os seguros, caso essa minuta vire nessas condições uma circular, foram colocados aqui. Eu vou fazer um outro vídeo só falando sobre J-No, porque esse vídeo ficou muito longo, né? Então, se você tem interesse em saber o que tá ali importante e relevante sobre o seguro J-No, assista o outro vídeo. Mas sobre o aspecto geral, né? Que vale para todos os seguros, inclusive J-No, eu fiz um resumão aqui. E quando de fato essa minuta virar uma circular, eu volto aqui para comentar contigo quais serão as mudanças e o que vai impactar na prática do seu dia a dia.